Bom dia, mais um vídeo aí para o canal. Hoje nós vamos falar aqui sobre jargões evangélicos. Palavras que os crentes, no geral, utilizam. Nós já fizemos o de número 1, vamos fazer o de número 2, de número 3. E se vocês quiserem mais jargões evangélicos, existem uma multidão. Tá? Eu vou dizer alguns que vocês não ouviram, eu acredito que vocês ainda não ouviram, e vamos também falar alguns aqui que com certeza você já ouviu. Você que é pentecostal, né, já sabe aí desses jargões. Quem não sabe vai ficar sabendo. Quero dizer que antes de falar dos jargões, nós vamos usar aqui algumas palavras que são intercambiáveis. Nós usamos esse termo intercambiáveis, né, na teologia, mas a palavra intercambiáveis é uma palavra bastante comum, né? Uma palavra, digamos, até um pouco arcaica, porque não se usa habitualmente, mas nós vamos utilizá-la aqui, porque tem algumas dessas falas, alguns desses jargões, eles têm aí o mesmo significado, vai dizer aí a mesma coisa. Isso são palavras intercambiadas que têm o mesmo sentido, que no final vai dizer basicamente a mesma coisa. Primeiro, desses jargões que eu vou falar, é o que eu tinha citado no outro, mas não disse o significado. Veja só, tem duas palavras basicamente idênticas. Regiastequia ou regiastec. O que seria regiastequia ou regiastec? Bom, no meio do povo evangélico, principalmente aqui em São Paulo, é uma palavra pouco usada. Você que não sabe vai ficar sabendo agora o significado. Olha só como esse povo pentecostal, eu sou pentecostal também, o pessoal nos rotula às vezes de meio maluco, meio doido, pela essa questão de ser pentecostal. Mas vamos lá e você vai ver que, entre aspas, parece que faz sentido de chamar a gente de meio louco, né? Mas a gente vai esclarecendo aqui, e você que não teve oportunidade, nunca ouviu falar, vai ficar sabendo agora. Regiastec ou regiastequia, tanto faz uma como a outra, tá? É quando a pessoa fala em línguas, mas aquelas línguas, tá? Daquela questão de ser batizado com o Espírito e falar em outras línguas. Neste caso, o regiastec, você pode pronunciar assim: eu fui num determinado lugar, aconteceu um regiastequia tremendo. Irmão, quer dizer que o irmão gosta de um regiastequia. É falar em outras línguas, tá? Mas são geralmente aquelas pessoas que às vezes falam em línguas estranhas e muitas vezes não é Deus. Como é que nós vamos saber se é Deus ou não? Isso aí fica para um outro vídeo. Mas são pessoas que às vezes estão pregando e estão falando em línguas, e uma boa parte dessas pessoas que estão falando em língua, seja homem, seja mulher, seja no círculo de oração, seja numa vigília, nem sempre é por Deus, não é ali o dom de línguas. As pessoas acostumam a falar naquela língua, decoram uma frase e começam a falar por impulso, mas não provém de Deus, tá? Então são aquelas pessoas que ainda exageram na hora de falar em língua e falam assim, como eu diria, fazendo alguns gestos, tipo balançando a cabeça, enfim, e às vezes, estou dizendo, às vezes não é Deus falando, às vezes sim, às vezes não. Como a gente não sabe, a gente não pode definir ou apontar o dedo ou fazer alguma queixa, mas regiastec ou regiastequia quer dizer exatamente isso. Logicamente, como eu disse, no outro vídeo pode ter uma variação de lugar para lugar. Se você nunca ouviu, e se um dia você agora ouvir alguém falando, você já sabe o significado, tá? Então, regiastec e regiastequia é a mesma coisa. Pessoas que falam em línguas, muitas vezes falam muito, tem mania de balançar a cabeça, estão falando e estão assim, balançando a cabeça às vezes. Não que todo mundo que esteja falando caia nessa questão aqui do regiastequia, tá? Só para você entender. Tá bom? São pessoas que às vezes falam em língua por Deus e às vezes tem outras, quer dizer,
pelo Espírito de Deus e às vezes não. Então, a gente se dá o nome de regiastéquia. Uma outra palavra muito parecida, um significado um pouco parecido, você já deve ter ouvido falar, você que mora aqui em São Paulo, é uma palavra por nome reflai. Isso é um bordão evangélico. Reflai. O que é um reflai? Eu fui em um determinado lugar e aconteceu um reflai. O que é um reflai? São milagres que acontecem, cura, as pessoas falarem, corrigindo, né? Falarem em outras línguas também. São muito parecidos esses termos, só que aqui eu não vou aplicar o termo aqui intercambiáveis, né? Intercambiável. Mas reflai é mais ou menos isso. Lógico que aqui pode somar mais algumas outras coisas nesse significado, mas aí nós estamos aqui resumindo, focando aqui no mais óbvio, no mais objetivo, tá? Mais um jargão evangélico. Remantro. Remantro e remantreiro. O que é remantro? Olha, eu tive também aí numa igreja e lá o fogo cai e lá tem um remantro. O que é um remantro, irmão Jonas, que eu nunca ouvi? Eu vou pirar nesses vídeos. Olha, remantro, uma pessoa remantreira, remantreiro é quem gosta de remantro, tá? São as pessoas também pentecostais, que você vai numa vigília, né? Você vai num círculo de oração, ou quando se reúne na casa de alguém, ou numa praça para pregar o evangelho, e de repente ali começam a orar e acontece esse remantro. O que é o remantro? Pessoas que pulam, tá? Naquela emoção, naquela euforia, está usado por Deus, sim, né? Aqueles que pulam às vezes de um pé, só você está num determinado lugar, aí a pessoa recebe aquela carga poderosa, né, da parte de Deus, e a pessoa acaba às vezes pulando. Então, geralmente é isso. Olha, eu vou para um lugar lá, mas e aí, os irmãos são remantreiros? Eles são do remantro, tá? São os irmãos que pulam no pé só, são os irmãos que fazem aquela coisa chamada de aviãozinho, enfim, um monte de outras coisas, tá? Remantro ou remantreiro, tá bom? Mais um jargão evangélico. E esse jargão, ele pode parecer um quanto assim engraçado. Você que nunca ouviu, você que não conhece, é até muito simples o seu significado. Ele parece uma coisa, mas é outra. Se eu chegasse para você e perguntasse da seguinte forma: você sabe o que é dar lugar? Você fala assim: dar lugar? Você que não é pentecostal, você que não serve a Deus, dá lugar? Bom, dá lugar... Bom, chega alguém no ônibus, um senhor de idade, alguém com uma deficiência física, uma mulher grávida, sei lá, não é isso? Você pega, se levanta e deu lugar. Ou você está numa fila e dá um lugar para uma outra pessoa. Seria isso? Não. No meio pentecostal, dá lugar, eu até anotei aqui para não falar errado, tem aí mais variações, mas estou falando o fundamental, o básico da coisa. Quando se fala assim, dá lugar, ou chega para uma pessoa, né, para um cristão, diz assim: dê lugar, irmão, né? Dê lugar, homem de Deus. É você dar lugar a Deus, ou seja, pessoas que buscam, né? Pessoas que estão fazendo a sua parte, ou seja, jejuando, orando, buscando, né? Quando vai pregar, geralmente o pastor da igreja, aquele que está dirigindo a igreja, assim, dê lugar, onde diz, ou seja, fale mesmo a palavra de Deus. São pessoas que estão deixando se usar por Deus, eles estão dando lugar a Deus, para que Deus venha fazer a sua obra, seja pregando, seja evangelizando, seja visitando, seja orando, seja buscando. Aí as pessoas vão falar da seguinte forma, no meio cristão, né? Não, aquele irmão, aquele jovem, ou aquela mulher, né? Eles são pessoas que dão lugar a Deus, né? Aí quando chega a pessoa, vai dar lugar hoje? Eu vou dar lugar.
ou seja, para Deus operar, para Deus trabalhar, para Deus nos usar. Isso significa dar lugar. Nós vamos fazer agora o vídeo também, o de número 3 em seguida, ainda com jargões evangélicos. Tem muitos jargões evangélicos com significados que varia do lugar, como eu disse. Isso vai depender muito de cada região. Na zona sul de São Paulo, quando você fala dar lugar, você já sabe o que é. Mas essa questão de dar lugar, isso é no Brasil inteiro, tá? Tem coisas que são aqui de São Paulo, tem coisas que você vai achar uma diferença entre o pessoal do sul, norte, nordeste, enfim, às vezes tem uma diferença, tá? Gostou do vídeo? Dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhe o vídeo. E eu aqui de novo, lógico, só posso agradecer a todos vocês aí que assistiram o vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo com jargões evangélicos.